Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo que era para ter saído ontem, só que daí eu tive um imprevisto. Esse vídeo era para eu fazer um link com uma aula junto, né? Para falar do feriado de ontem, do 15 de novembro. Só que aí eu não consegui baixar o vídeo, eu consegui baixar, mas daí ele veio sem áudio, daí eu tive que fazer um jeito para baixar de novo, daí consegui. Deu trabalho, mas eu consegui. Que esse vídeo mesmo que eu baixei, que é uma aula, né, do professor Marcelo Andrade, meu xará, eu preferi, né, colocar uma aula dele, que ele é especialista nesse assunto aí de história do Brasil. Né, a gente sabe que nada melhor que o especialista. Eu sei algumas coisas aí da proclamação da República, né, as histórias de bastidores, mas nada melhor que o especialista, né? Então, é um vídeo que vai sair meio do timing, mas não tem problema. Acredito que vocês vão gostar muito, uma aula bem interessante. Eu também muita coisa não conhecia, por isso vou, vou colocar também o link do canal dele aqui na descrição do vídeo para vocês se inscrevam. É bem interessante o canal desse professor aí. Eu divirjo algumas coisas dele em questão de fé, né? Porque ele é católico, né? Eu não acredito nos credos da Igreja Católica, mas eu respeito demais. Tem vários sermões de padre que eu gosto, né? Quando é alguma coisa assim que bate com o que eu creio, né? Sempre eu vou colocar também no canal, certo? E hoje também quero prestar uma homenagem à minha cidade, que eu morei durante muitos anos. Eu não moro mais nela, moro do lado, que é Águas de Lindóia, a cidade que faz aniversário hoje. Essa cidade eu morei durante muitos anos. Eu trabalho lá, mas moro em Monte Sião, que é sul de Minas. Cidades bem próximas uma da outra. E quero aí dar minha homenagem, meus parabéns para Águas de Lindóia, que tem ainda muitos anos de vida. Embora, na verdade, eu desejo que eles tenham ainda prósperos anos de vida, né? Porque, de acordo com as escrituras, esse mundo não vai muito longe, mas espero que até, né, o ocaso desse mundo, que a cidade continue sendo abençoada aí, né? Então, vamos falar agora do tema da proclamação da República. Então, o feriado que foi ontem, né? E um feriado aí que muitas pessoas comemoram, né? Eu já cheguei a comemorar na minha época de infância e adolescência. Eu gostava muito, porque não tinha aula, né, na escola. Mas depois eu, com o tempo assim, estudando, vi que, na verdade, 15 de novembro foi um golpe, né? 15 de novembro de 1889. Isso aí que esse feriado aí coincide com o início da nossa república, tá? Antes o Brasil vivia aí um regime de monarquia, né? Inclusive, estou com essa camisa aqui da monarquia, né, do Brasil. Não é a primeira vez que eu gravo com essa camiseta aqui. Eu sou, assim, simpático. Eu já fui mais fanático, né? Eu deixei esse fanatismo de lado aí, graças a Deus. Agora eu sou apenas um simpatizante da monarquia. Um simpatizante de leve, porque eu sei que esse tipo de regime nunca mais vai acontecer no Brasil. Mas a gente vivia sobre um governo estável na monarquia. Tivemos aí uma Constituição que foi de 1824 até 1889, a Constituição mais longeva da história do Brasil.
Depois, quando veio a República, em 1889, veio a Constituição Republicana, depois. E não foi só aquela, daí vieram outras constituições. Não lembro agora de cabeça quantas foram. A última foi de 1988, que por enquanto está batendo recorde de longevidade. Não sei até quando, né? Porque volta e meia o Brasil muda de constituição ou faz emendas, né, nessa. Mas então, quando era garoto, assim, adolescente, nunca um professor de história chegou para mim falando 15 de novembro foi um golpe. Mas também não tive assim professores doutrinadores que eu me lembre, que falaram assim, foi bom, né? Foi ótimo que a gente teve o 15 de novembro. Não, que eu me lembro, eu nunca tive um professor assim, professores assim. Né? Mas depois isso aí foi descobrindo com o tempo, com redes sociais. As redes sociais, tem um lado bom das redes sociais, é que você vê muita coisa que é o outro lado, que a mídia não mostra. Então, através das redes sociais, descobri várias histórias de bastidores da proclamação da República, da monarquia também, né? Curiosidades da monarquia que jamais eu imaginei. E depois foram surgindo os livros aí, né? Eu já comentei sobre o autor Laurentino Gomes, que escreveu aí 3 livros sobre a fase aí do Brasil no século XIX, 1808, 1822 e 1889, tá? Então, esse 1889 eu recomendo. Recomendo a leitura de todos, né? Mas o 1889 se vocês quiserem saber mais desse período aí, né? De Deodoro, Proclamação da República, tudo isso aí. Bem interessante. Tá? Então é isso, né? É um dia assim que, para quem conhece a história, 15 de novembro é um dia triste, que a gente lembra que o nosso país saiu de um regime que teve, né, os seus problemas, né? A maior chaga foi a escravidão, que a escravidão, muitos concordam que é o 13 de maio de 1888, que foi quando foi assinada a Lei Áurea, marcou o início da derrocada do Império. A Lei Áurea foi assinada durante a monarquia, né? Dom Pedro II nunca foi a favor da escravidão, só que nós vivíamos uma monarquia estilo inglesa, que não tinha muitos poderes, né? Não podia, mas é importante ressaltar que a escravidão, embora tardia, ela terminou no Império, não na República. Mas daí muitos senhores fazendeiros ficaram revoltados também com o fim da escravidão e se uniram aos republicanos, né? Certo, mas é um dia triste para lembrar que isso aí que esse feriado muita gente celebra um golpe, né? Depois veio a nossa malfadada República, que desde 1889 ela é instável, né? Tivemos aí a República Velha, né, que foi do fim do século XIX às primeiras décadas do século XX. Depois tivemos aí Getúlio Vargas, República de novo, período de ditadura militar, e agora o período aí daí houve a redemocratização, mas na redemocratização 2 presidentes sofreram impeachment. Então, o Brasil, desde que veio a República, veio a instabilidade junto. Então, não deu certo. E nesse vídeo aqui, agora que eu vou colocar, o professor explica bem essa história aí essa aula aí, né, que ele vai dar, ele explica bem como é que foi o 15 de novembro aí, os bastidores, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam. Se inscrevam no canal, eu tive uns
2 ou 3 últimos vídeos que eu fiz, novos inscritos, eu quero agradecer. E se inscrevam nesse também, curtam aqui, para ajudar o vídeo a ter mais relevância, certo? Então, espero que vocês gostem. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Bom, então vamos agora, né, para o tema dessa live, que então vai ser a proclamação da República. O Brasil, né, ao contrário da América Latina, ele teve desde a descolonização, né, o processo foi feito em 2 etapas, né? O Brasil ficou independente, porém monárquico, com a Casa Imperial Brasileira ligado à portuguesa, obviamente. E depois, numa segunda etapa, se tornou republicano em 1889, enquanto que os países da América Latina já fizeram uma transição mais abrupta. É verdade, teve aquela tentativa no México, mas durou pouco, né? Mas então, o Brasil é importante que teve essas 2 etapas, né? Então, na realidade, em 1889, no Brasil, a República começou a ser construída em 1822. Para entender 1889, tem que entender, então, 1822, né? Bom, mas também não vamos voltar muito lá atrás, porque senão vai ficar muita coisa para ser falada, né? Vamos então comentar sobre o tríplice pilar, nos quais a monarquia brasileira estava apoiada, né? Então todo mundo comenta, e é verdade, que era apoiado em 3 pilares. O primeiro era o pilar religioso, né? O Brasil muito católico, né? Com o passar dos tempos está cada vez menos católico. Então, no segundo reinado, então, ele é apoiado muito na religião católica. E aí surgiu, então, infelizmente, a questão religiosa, né? Com o grande Dom Vital e também com o Dom Macedo Costa. O primeiro lá de Recife, Olinda, e o segundo de Belém. O caso ficou mais famoso do Dom Vital, claro, né? Então, o Dom Vital foi processado injustamente, aliás, pelo STF, né? Lá já tinha. E foi processado, condenado, né? Depois foi absolvido pelo imperador com uma forte pressão, né? Inclusive da filha, né? E do genro, da princesa Isabel e do Conde D, também pressão do Duque de Caxias, aliás, grande figura do Duque de Caxias. Apesar de ser maçom, realmente era uma grande figura. E aí, então, o Dom Vital, então, teve a pena perdoada pelo Dom Pedro II, mas, apesar disso, isso aí gerou um enorme atrito entre a Igreja Católica como instituição e o segundo reinado, e também o sentimento do povo brasileiro ficou muito abalado em relação à monarquia. Padres, mais por final, né, da década de 1880, passaram a defender a República, e depois a República foi comemorada até por padres bons, porque aí não haveria mais interferência do governo sobre bispos, padres, etc., né? Então, isso daí minou, então, um dos alicerces na qual a monarquia se apoiava, né? Lembrando que a questão religiosa foi justamente do choque na maçonaria, né? O Brasil havia muitas irmandades religiosas, né? Era via tríplice, né? Entidades caritativas que dominavam o Brasil. A Santa Casa de Misericórdia, uma instituição tipicamente portuguesa, fundada no final do século XV, disseminada por todo o Império Português, com o objetivo de fazer as 7 obras de caridade, 7 obras materiais e espirituais, né? Grande instituição, a Santa Casa de Misericórdia. No Brasil, com o tempo, elas ficaram vinculadas somente ao hospital, mas o propósito original dela era ser uma coisa ampla. E aí, então, isso aí foi um grande sucesso, né? Santa Casa de Misericórdia em todo o Império Português. Então, Brasil, África, teve no Japão, tudo quanto é lugar.
Então, outro era as irmandades religiosas, que tinham muitas no Brasil, né? Porque muitos dos ex-escravos participavam, e também escravos, né? A famosa Irmandade dos Homens Pretos, espalhadas aí pelo Brasil, no lugar que se gerou mais, né, que se conhece mais, é Minas Gerais, com um monte dessas irmandades religiosas que construíram igrejas, faziam caridade, toda sorte de caridade. E finalmente a terceira, o pilar dessas ordens de misericórdia, dessas tríplice entidades caritativas que fizeram o Brasil, né, nessa área, foram as ordens terceiras, que as duas principais no Brasil era a ordem terceira franciscana e principalmente a ordem terceira do Carmo, né, que também construíram igrejas, patrocinaram hospitais e fizeram toda a sorte de caridade pelo Brasil inteiro. A ordem terceira, os dominicanos sempre foram muito fracos no Brasil, não é nenhum preconceito português, né, foi só uma questão de que não vieram para cá. Os jesuítas também não tinham ordem terceira, né? Por isso que eram essas duas, né? A ordem terceira franciscana e a ordem terceira do Carmo, né? Então, aí os maçons então se infiltraram nessas irmandades religiosas e na época o Papa era o Papa Pio IX, mas já havia, né, várias condenações da maçonaria, que a igreja sempre condenou a maçonaria. Então as diretrizes da igreja, né, convocavam os bispos, né, a expulsar, a purificar essas irmandades religiosas da presença de maçons. E aí o Dom Vital resolveu então fazer isso, né, expulsar os maçons protestaram, chegou ao caso de Dom Pedro II. Dom Pedro II, infelizmente, deu razão para os maçons e aí virou todo aquele problema, né. O outro pilar que a monarquia se apoiava era justamente o pilar econômico, né? Então, obviamente, né, claro, naquela época o Brasil era majoritariamente agrário, claro, o principal produto, principalmente no final do século XIX, era o café, né? Havia também fumo, né? Havia também produção de charque, havia a borracha, né, na região da Amazônia, mas o principal mesmo já era o café, né? O café foi um grande sucesso no Brasil, avançou primeiro plantado no Rio de Janeiro, depois Vale do Paraíba e depois interior de São Paulo, né? Inclusive na independência do Brasil, Dom Pedro I se encontrou com fazendeiros no Vale do Paraíba, produtores de café, né? Então era o café, aí a grande força do Brasil, ficou durante um bom tempo, né, sendo o principal produto de exportação. Lembrando que vamos afastar um mito, que o Brasil, ao contrário do que é ensinado em livros de divulgação, o Brasil nunca foi uma plantation no sentido estrito, nunca foi. Isso é lenda. Teve os ciclos de riqueza principais, né? Então, cana-de-açúcar, mas não significava que só no Brasil só se plantava cana-de-açúcar, seria uma plantation. Depois tivemos outro ciclo de riqueza, o ouro, depois café, teve outro ciclo intermediário do algodão, pouco lembrado, mas que também foi muito importante. Mas todos esses ciclos de riqueza, desde a cana-de-açúcar até o café, eles sempre concorreram com outros tipos de produtos plantar, outras culturas plantadas no Brasil, quer exportadas, quer não. Então, tem um dado que é interessantíssimo, né? Que no final do século XVIII, ou seja, final do século XVIII, começo do século XIX, ou seja, perto da independência do Brasil, a Bahia exportava mais de 100 itens, né? Mais de 100 itens. Isso daí demole qualquer conceito de plantation. Esse conceito de plantation foi popularizado. Obrigado, Odair, muito obrigado aí pela contribuição. A manifestação foi boa aí no sul, Odair, ou não?
Esse conceito de plantation, né, ou de o Brasil ter sido uma potência monocultura de exportação, foi muito popularizada por marxistas, né, principalmente pelo Caio Prado, né, que ajudou a destruir a nossa historiografia. Isso aí virou uma coisa, uma certa obsessão de livros de divulgação, e aí se ensina a criança desde tenra idade aos ciclos de riqueza do Brasil, como se só tivesse isso. E nunca foi verdade, né? Esse dado aí que eu coloquei, que a Bahia exportava mais de 100 itens, já coloca por água abaixo. Então era o café, mas não era o único item que o Brasil produzia, né? Havia outras produções, né? No Sul, por exemplo, não se tinha produção de café, nem no Nordeste. No Nordeste ainda era cana-de-açúcar. Mas o fato é que em São Paulo, né, então, província de São Paulo, lembrando que os nomes acompanham, né, as épocas do Brasil. O Brasil colônia eram capitanias. Quando o Brasil era uma monarquia, o nome era província. Aí o Brasil República se tornou Estado, né? Então, assim, teve a capitania, depois província, depois Estado. Então, ali no segundo reinado, né, então, província, então, de São Paulo, então, muito forte, mas, infelizmente, os agricultores aqui, os aristocratas locais aqui de São Paulo, tenderam muito para o republicanismo, né? Muitos se tornaram republicanos. Rafael Vieira, muito obrigado. Esse pai, já vou responder a sua pergunta aqui, que aliás é uma boa pergunta. Ele pergunta, o Rafael Vieira, nos anos anteriores ao golpe de 1889, o quão centralizado era o poder? Boa pergunta. Existe também uma lenda de que o Brasil era muito centralizado. Isso aí também não é verdade. Olha o tamanho do Brasil. Como isso eu estou dizendo verdade para aquela, não para hoje, né, 2022. Hoje o Brasil, infelizmente, está muito centralizado, haja vista, né, o que a nossa Corte Suprema consegue fazer com o Brasil inteiro. Então hoje está, claro. Mas a mentalidade portuguesa era de descentralização. Então havia muito o municipalismo, né? Havia muito municipalismo e também o regionalismo, né? Então, era uma mentalidade portuguesa de descentralização. Então, logo que depois que as primeiras cidades e vilas foram feitas no Brasil, já se fazia eleição da Câmara, e a Câmara já assumia o controle daquela vila ou daquela região, associada a uma vila. Exemplo, na Vila de São Vicente foi a primeira Câmara das Américas inteira, né? Então ela já foi instalada em 1533, já tinha uma Câmara já funcionando com os chamados homens bons da terra, resolvendo os problemas locais. Então isso aí veio uma descentralização. Quando o Brasil ficou independente, houve uma certa centralização, por causa da figura do imperador, do poder moderador, então houve, sobre certo sentido, uma maior centralização. Mas, comparado com hoje, era muito mais descentralizado, muito mais. Embora o imperador influísse, os gabinetes de ministros influíssem em nomeações, em um monte de coisa, pela própria dificuldade do tamanho que era o território brasileiro, havia então fortes entonações regionais que pensavam diferente e procuravam resolver seus problemas locais. Um próprio exemplo era São Paulo. São Paulo então era mais republicano que o Nordeste. Aqui se desenvolveu, infelizmente, mais uma cultura de republicano, uma cultura... Antigamente São Paulo não exportava nada, depois passou a exportar. Ficou então, os aristocratas aqui em São Paulo procuraram então desenvolver e estabelecer as suas relações políticas e econômicas aqui com um certo grau de independência em relação ao Rio de Janeiro. Outro exemplo, Rio Grande do Sul, outro Grão-Pará, também bem afastado. Então, pela própria natureza do Brasil, o Brasil era muito mais descentralizado que hoje. Mesmo com a República, eu já encerro, só para dar um exemplo,
a primeira república, que durou de 1889 a 1930, o Brasil era extremamente descentralizado, a ponto dos estados, né, poderem ter seus próprios códigos de processo civil. São Paulo tinha um código de processo civil dele, e aí o Rio de Janeiro podia fazer um código de processo civil diferente do de São Paulo. O primeiro código de processo civil nacional do Brasil é de 1939, na época do Getúlio Vargas. Na realidade, quem quebrou, desde que o Brasil começou, em 1500, a primeira pessoa a quebrar a descentralização do Brasil e a herança portuguesa de ser uma coisa descentralizada, regional e municipal, foi o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas destruiu o Brasil, e uma das razões dela foi centralizar o Brasil na mão do governo federal. Então, na década de 20, década de 10, o Brasil era altamente descentralizado. Até outra coisa que eu lembrei, um estado, é um absurdo, mas é um exemplo do poder de descentralização. Um estado poderia cobrar imposto de importação de outro estado. Então, São Paulo poderia ter instituído imposto de importação de Minas Gerais, né? E o Getúlio Vargas quebrou com essa autonomia. O Getúlio Vargas, na realidade, acabou com uma tradição de 400 anos do Brasil de ser uma nação descentralizada. Então, é muito triste isso. Então, espero que tenha ficado claro aí, dentro dos limites do nosso tempo. Aí espero ter respondido ao Rafael Vieira. Mais uma vez, obrigado. Então, agora eu estava comentando do pilar econômico. Então, já afastamos aí a questão das plantations, né? Lembrando que aqui em São Paulo, infelizmente, se desenvolveu uma mentalidade republicana na elite. Eles se reuniam principalmente na maçonaria em Itu, né? Itu virou um centro republicano. Aliás, a cidade lá é considerada como Itu, a cidade republicana e tal. E então, aí quando foi, lembrando que não era porque era republicano que era abolicionista, isso aí não é outra mentira que se fala. Então tinha gente que era republicano, que era abolicionista, e tinha gente que era monarquista e era abolicionista. E tinha gente que era monarquista e era a favor da manutenção da escravidão, e outros que eram republicanos eram a favor da manutenção da escravidão. Então essas coisas os livros mentem. Não há uma associação imediata entre abolicionismo e ser monarquista ou republicano, né? Então, a abolição da escravidão, que obviamente tinha que ser feita, melhor nunca ter tido escravidão na história da humanidade, mas tinha, não era só o Brasil que tinha. O Brasil demorou para abolir a escravidão, ninguém comenta isso, mas porque o Brasil não participou, ou participou muito pouco, do comércio dos coolies, né, que era uma escravidão disfarçada, que a Inglaterra colocou como substitutiva por ela ter forçado a abolição da escravidão verdadeira, mas eu não vou me alongar na questão dos coolies, e também da questão da Revolução Industrial, também não vai dar para me alongar. Então, há razões para o Brasil ter abolido a escravidão. Boa noite, Adriano Coelho. Fica à vontade, pode fazer a pergunta. Obrigado pelo superchat. Então, a abolição da escravidão foi feita de forma muito abrupta, que desagradou, então, a aristocracia rural, rompendo, então, um vínculo com o segundo pilar que sustentava a monarquia. Então, o primeiro era o religioso, abalado pela chamada questão religiosa, já comentada por mim. O segundo foi abalado, então, pela questão da abolição da escravidão. Volto a dizer, tinha que ter acabado mesmo, mas não da forma. Isso aí gerou um descontentamento entre vários setores da produção rural brasileira, e aí houve uma série de atritos em relação a isso. O movimento republicano estava forte, mais ou menos, né? Em certo sentido ele estava, em outro ele era fraco, né? Que sentido que ele estava forte? Nas agitações subterrâneas, de reuniões maçônicas, de cooptar pessoas importantes na esfera militar
e na esfera religiosa também, infelizmente, e na esfera política, mas não em grande número. Essa é uma questão que tem que deixar claro. E agora eu vou mostrar por quê. Bom, vamos aqui à pergunta do Adriano Coelho. Adriano Coelho, essa é uma questão que não dá para responder fácil assim. Por que a direita agnóstica, eu vou chamar direita agnóstica, que seria o conceito que seria usado lá, é mais perigosa do que a esquerda. Infelizmente não dá para me alongar, mas normalmente a esquerda como tal, ela era fruto de manobras da direita agnóstica, né? Essa aqui é a realidade. Se não é em todo o processo histórico, em muitos aspectos né? E depois a esquerda, ela se apresenta muito flagrantemente contra a igreja, né? Já que o comunismo é visceralmente oposto à religião, então já se apresenta como inimigo. Enquanto que a direita gnóstica, por causa de um liame que ela tem com o tradicionalismo, que não tem nada a ver com o tradicionalismo, quem segue a missa tridentina, mas é um tradicionalismo esotérico, na realidade, muito de linha de René Guénon e outros, ele é insidioso, porque ao mesmo tempo ele tem pontos de contato com a doutrina católica e pontos que ele não tem e diverge frontalmente. Então, ele é como se fosse uma comida com veneno dentro, que você não sabe que tem veneno. Nesse sentido, essa direita gnóstica é mais perigosa. Mas para explicar isso, teria que comentar mais coisa, né? Por exemplo, só um exemplo de como às vezes essa esoterismo, essa visão mística da direita, às vezes comanda a esquerda, é a Rússia, a Revolução Russa, né? Pensamento igualitário na Rússia, pensamento messiânico na Rússia. Ele não nasceu com o comunismo, ele nasceu com um veio esotérico, com influência cabalista, com forte influência de misticismo que havia na Rússia, né? E o comunismo, a revolta comunista de 1917, foi ao encontro disso, só que do outro lado da moeda, né? Do lado racionalista. Mas para explicar isso aí, teria que ter mais tempo, né? Mas aí agradeço aí o interesse, Adriano Coelho. Eu acho que tem material lá no Flos Carmelli sobre isso. Bom, vamos aqui a voltar ao fio da nossa meada, né? Então, eu estava falando que o movimento republicano tinha crescido em relação a um aspecto, não em relação ao outro. No aspecto de angariar pessoas importantes, ele tinha crescido. Então, ele angariou Campos Salles, né? Quintino Bocaiúva, depois no finalzinho Deodoro da Fonseca, o Benjamin Constant e outros, Major Solon, etc. Mas popularmente ele não era fraquíssimo. Só para se ter uma ideia, nas eleições de 1884, 86 e 89, o Brasil do Império só teve, pelo Partido Republicano, teve 2 ou 3 deputados só. 2 ou 3 só. Quer dizer, se o republicanismo na década de 1880 fosse forte, popularmente forte, ele tinha eleito muito mais deputado. Não. Em 1889, que foi a última eleição, né, no gabinete do Visconde de Ouro Preto, eles elegeram 2 deputados só. E antes tinham elegido 1 ou 2, e há 5 anos atrás, 3. Eles não tinham penetração popular nenhuma. Eles estavam crescendo, era na surdina, maçonicamente, angariando contato aqui e ali. Então, aí eu falei dos 2 pilares, né, que então sustentavam e que geraram atritos. Faltou o terceiro. O outro pilar, óbvio, era o pilar das Forças Armadas, né? Na época do Império eram 2, né? Óbvio, né? Não tinha avião. Era o Exército e a Armada, né? O Exército e a Armada também, mas aí no caso o Exército acabou ficando mais importante, né? Ele saiu com muito prestígio da Guerra do Paraguai, né? Então aqueles grandes vultos, grandes figuras do Segundo Reinado depois do Imperador eram ligados aos heróis da Guerra do Paraguai. Assim, o número 2 do Brasil
era o Duque de Caxias. Aliás, foi o único pessoa a ter título de duque fora da família real, foi o Duque de Caxias, né? Então ele era o número 2, ele tinha um prestígio enorme no Brasil pelo heroísmo dele, na conduta com que ele fez na Guerra do Paraguai. Outro, o general Osório, também herói da Guerra do Paraguai. Outro, almirante Tamandaré, da Armada, claro, Armada Marinha, né? Outra grande figura, almirante Barroso, não confundir, acho que ele não tem nenhum parentesco com o outro Barroso aí ligado ao soviético Tribunal Federal, né? O almirante Barroso, também herói da batalha do Riachuelo, né? Então, esses eram as grandes figuras do Império, né? A Guerra do Paraguai levantou muito o exército, né? E a armada, mais o exército, né? E o que aconteceu? Aí gerou a chamada questão militar, que foi uma série de atritos que culminou na proclamação da República em 1889. Foi questão do Sena Madureira, foi questão ligada depois, no finalzinho, a Benjamin Constant. O que aconteceu? Infelizmente, o positivismo entrou no exército brasileiro, e esse positivismo, então, ela era adepto de uma outra forma de governo. O positivismo foi difundido no Brasil, nos meios militares, pelo Benjamin Constant, né? Traidor. E aí esse positivismo entrou nas Forças Armadas, e aí houve, então, pontos de contato, né, com os republicanos maçons, liderados da aristocracia do café e gente que tinha dinheiro, né? E aí então começou-se, então, esses atritos, então, começaram a levar muitos militares a pensar numa nova forma de governo, né? Então, geraram-se atritos, né? E aí, então, eles começaram, então, a pensar em uma nova forma de governo. E aí, então, começaram, então, a conspirar para derrubar a monarquia. Então, lá em 1889, já lá em alguns meses antes de novembro, já estava em forte articulação para depor o imperador e proclamar a República, né? Aí os eventos começam a se precipitar, né, depois do gabinete do Visconde de Ouro Preto. O Visconde de Ouro Preto começou a criar atritos com os militares, né? Ele teve alguns atritos com militares do Nordeste e mesmo aqui no Sudeste. Paralelamente a isso, os republicanos começaram a fazer uma campanha negativa contra o Conde D, que era o esposo da princesa Isabel, dizendo que se viesse um terceiro reinado, o terceiro reinado ia ter muita influência do Conde D. O Conde D não era muito popular, né? E mais, começaram a alimentar que o Conde D não gostava da estrutura militar no Brasil. De fato, ele tinha também criado alguns atritos com os militares, e começaram a amplificar esses atritos do Conde D com alguns militares, né? O Dom Pedro II procurou ao máximo afastar o Conde D, né, das decisões, sempre colocou como projetando a filha dele, a princesa Isabel. A princesa Isabel foi regente aí em 3 ocasiões, né? Então, mas mesmo assim os republicanos exploraram muito a figura do Conde D, né? Então, aí, de passe dessa questão chamada questão militar, esses atritos não foram resolvidos, né? E aí, quando chegou o gabinete do Visconde de Ouro Preto, aí os republicanos acharam que era hora de dar o golpe. Só que para dar o golpe precisa ter, então, o apoio do exército. Só que o apoio do exército teria que ter alguém para comandar. O alguém deveria ser o Deodoro da Fonseca, que era o nome mais vistoso. O Deodoro da Fonseca era também tido como herói da Guerra do Paraguai, né? Ele tinha prestígio nas forças no exército, e ele era o nome. O Benjamin Constant não tinha condição nenhuma de dar um golpe. Ele foi o agitador número 1 entre os militares,
positivista fanático, com ódio da monarquia, mas ele não tinha condição dele liderar um golpe. Se estima que na noite fatídica de 15 de novembro, eles tinham só 160 militares só, que teriam feito um pacto de sangue, muito pouca gente, né? Eles conseguiram angariar assinaturas só de 100 pessoas apoiando o golpe em 15 de novembro. Eles tinham pouquíssimo apoio popular, e nas Forças Armadas eles tinham 160 homens só, né, que fizeram o chamado pacto de sangue, né? Então, coisa ali era capengando. Para uma coisa que na visão deles era negativa, é que o Deodoro da Fonseca estava doente. E aí talvez o golpe tenha se precipitado, porque aí é especulação, né? Uma coisa pode ser que seja isso ou não, uma mera especulação. O Benjamin Constant teria dito que se o Deodoro da Fonseca morresse, eles estavam perdidos, que aí tem que esperar mais de um ano para ter um golpe. Como o Deodoro da Fonseca estava doente, eles resolveram então a antecipar o golpe para aproveitar o Deodoro da Fonseca ainda em vida, né? Ainda em vida. Porque se ele morre, aí complica. O problema é que o Deodoro da Fonseca, embora tenha alimentado, aí também mudam as versões também, tem mais de uma versão. No começo de novembro ele alimentou a ideia ele liberou os militares de agirem com a turma da casaca. A turma da casaca eles chamavam os civis, né? Para promover aí então a república. Isso é uma versão, outra diz que não. Diz que ele tinha autorizado eles se movimentarem contra o gabinete do Visconde de Ouro Preto. O Deodoro da Fonseca e os militares não gostavam do Visconde de Ouro Preto justamente por causa desses atritos que eu acabei de falar. Então aí tem essas duas versões, né? Que ele teria agitado contra o Visconde de Ouro Preto e não contra a monarquia. E aí então eles começaram então a agitar, né? Aumentaram ali, ganharam mais apoios, o volume cresceu, mas tinha uma hora que o Deodoro da Fonseca ia ter que se posicionar favorável ao golpe. Aí também mudam as versões. Então o Major Solon soltou um boato, dizendo que o Visconde de Ouro Preto tinha descoberto que houve reuniões na casa do Deodoro da Fonseca com elementos republicanos e que havia conspirações para então fazer a proclamação da República. E o Visconde de Ouro Preto teria descoberto isso e estava iminente a prisão do Deodoro da Fonseca e do Benjamin Constant. Isso não era verdade, era um boato, né? De fato, houve reuniões conspiracionistas na casa do Deodoro da Fonseca. De fato, esses burburinhos chegaram aos ouvidos do Visconde de Ouro Preto. Porém, era mentira que o Visconde de Ouro Preto ia mandar prender o Deodoro da Fonseca. Primeiro que foi mentira, mesmo que ele quisesse, ele não ia fazer isso, ele teria talvez consultado um imperador antes de fazer isso. O imperador estava em Petrópolis e o Visconde de Ouro Preto estava no Rio de Janeiro. Duvido que mesmo se quisesse, o Visconde de Ouro Preto iria mandar prender o Deodoro da Fonseca, teria consultado o imperador antes. Então, mas de qualquer forma, era um boato. Esse boato de que o Benjamin Constant ia ser preso e o Deodoro da Fonseca ia ser preso, foi propagado pelo Major Solon, traidor. E que aí esse boato chegou aos ouvidos do Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca teria acreditado nesse boato. E aí então o Deodoro da Fonseca, isso aí no dia 14 de novembro, né? O Deodoro da Fonseca falou assim: então vamos derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Aí também tem duas versões. Os deodoristas dizem que nessa ocasião ele teria já falado viva a República. Outros dizem que não, que ele teria falado viva a monarquia, abaixo o Visconde de Ouro Preto. Então ele também tem duas versões da história, né? O fato é que ele pegou em armas para derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto nesse primeiro momento, né? Embora os deodoristas fanáticos dizem que não, aí já estava
a ideia da República é feita. Aí, quando cai o gabinete, o Dom Pedro II volta para o Rio de Janeiro e ventila um nome para substituir o Visconde de Ouro Preto, que era o nome do Silva Martins. Péssima escolha, porque o Silva Martins era inimigo do Deodoro da Fonseca, por uma questão do Rio, uma questão que envolveu eles e uma mulher no Rio Grande do Sul. Deodoro da Fonseca morava no Rio Grande do Sul, né? E aí o Dom Pedro II já tinha mudado, e aí sugeriu o nome do que seria o ministro, mas não foi o ministro Saraiva, né? Ele tinha sido ministro antes, né? O Saraiva. Aí, quando ele escolheu o nome do Saraiva, chegou a notícia para Dom Pedro II que tarde demais, a monarquia caiu e houve a proclamação da República, né? Antes disso, eu esqueci um detalhe. O Visconde de Ouro Preto, quando soube da movimentação militar, ele resolveu se defender e acionou o Floriano Peixoto. Só que ele não sabia que o Floriano Peixoto fazia parte da conspiração. Então, ele tentou acionar o Floriano Peixoto, só que o Floriano Peixoto fazia parte da conspiração também. Embora muito indeciso, segundo alguns, dizendo que sim e não ao mesmo tempo, inclusive por Deodoro da Fonseca, mas na hora do vamos ver, outro traidor, ele então se recusou a lutar contra os outros conspiradores. E aí ele próprio prendeu o Visconde de Ouro Preto, né? Agora, voltando lá, e aí o Dom Pedro II ficou sabendo disso pelo próprio Major Solon. O próprio Major Solon chegou lá e falou para ele: Vossa Alteza, foi então... acabou a monarquia, Vossa Alteza vai ter que ir para o exílio, papapá e papapá. Diz que ele saudou o imperador antes de dar a notícia, o Major Solon, né? E aí, então, por isso que eu gosto desse nome quartelada, porque a quartelada, normalmente a definição melhor de quartelada é uma sedição sem apoio popular, que é o que foi a proclamação da República, né? A proclamação da República não teve nenhum apoio popular. Foi uma trama de quartel, foi uma quartelada sem apoio popular, né? Então, a coisa é confusa aí nesses dias, né, do dia 13 ao dia 15 é confuso porque tem mais de uma versão. Tem a primeira versão, que quando o Deodoro da Fonseca, depois o Visconde de Ouro Preto, já tinha sido proclamada a República, e tem a segunda versão que não, só num segundo momento o Marechal Deodoro proclamou a República. Agora, quer numa versão, quer na outra, eles fizeram uma reunião ridícula na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e proclamaram a República na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e mandaram um tonto colher assinaturas das pessoas na rua que nem sabia o que estava acontecendo direito. E aí 100 pessoas na rua, mais por volta de 100, talvez um pouco menos, assinaram o documento. Aí eles leram o documento. A população apoiou a proclamação da República. Tudo mentira, né? Tudo mentira. E aí, então, a quartelada então teve êxito, né? Houve esse levantamento. A coisa, quando o Dom Pedro II propôs o nome do Saraiva, a proclamação da República já tinha acontecido, e aí o Dom Pedro II, de modo lamentável, aceitou. Se ele não tivesse aceitado, não tinha proclamação da República, porque ele só tinha o apoio certo de 160 militares só. Tinha muito mais militares contra isso do que favorável. E mais, no dia 15, o almirante Tamandaré tinha oferecido apoio ao imperador. O imperador falou assim: não vou lutar para o almirante Tamandaré. Se o imperador tivesse falado assim, eu vou lutar, e convocasse a armada para apoiar, a armada teria apoiado. A armada estava menos contaminada do que o exército, muito menos, aliás, contaminado que o exército. O exército estava mais contaminado pelo republicanismo, marinha bem menos. O almirante Tamandaré era um líder incontestável na marinha. Então, e sem o apoio da marinha, né, a marinha depois aderiu porque o próprio imperador não quis mais lutar.
Se a Marinha brecar, a Marinha teria condições de brecar o golpe tranquilamente, fazendo bloqueio naval, e depois a notícia da resistência ao golpe teria corrido o Brasil e as tropas leais ao imperador teriam vindo socorrê-lo, né? Aí eu falei assim, o imperador poderia ter sido morto. Sim, poderia, mas ele deveria ter lutado, né? Ele deveria ter lutado. Se o imperador tivesse lutado, o golpe, a quartelada de 1889 não teria acontecido de jeito nenhum. Ele também teve culpa aí no cartório, como se diz, ao ele aceitar prontamente a quartelada. Se ele falasse para o Major Soro, não aceito, já tivesse conversado com o Almirante Tamandaré, que o Almirante Tamandaré provavelmente ia dar o apoio para ele, né? Poderia até ir num barco para evitar não ser morto, e faria correr que o Brasil estava sob um golpe, e aí convocando as forças leais ao imperador para lutar por ele. E com certeza teriam vencido, né? Esse aí foi um golpe do Rio de Janeiro, foi uma quartelada, e pelo fato do imperador não ter lutado, venceu, né? Inclusive a notícia do dia 17 foi, não lembro mais os termos, a população que nem sabia o que aconteceu, dormiu monarquista e acordou republicano, nesse termo, mostrando que não tinha apoio popular nenhum, nada, zero, nada. Então, infelizmente, essa foi o golpe de 89, né? Que de lá para cá o Brasil veio ladeira abaixo, né? Depois aí nós tivemos o movimento do Getúlio Vargas, que foi péssimo, né? Então, grandes males do Brasil principalmente se deve à quartelada de 1889, né? Então, antes de ir para as perguntas, gostaria de dizer que durante essa live, né, até a hora que a gente finalizá-la, quem comprar a Escola da Verdade Histórica ganhará como bônus o livro 1822, a separação do Brasil. Para quem não sabe, a Escola da Verdade Histórica tá hospedada não no YouTube, né, numa coisa autônoma, que reúne todos os cursos que eu já gravei e os que eu vou gravar até um prazo de 1 ano. Então lá já está completo História do Brasil, Impérios Coloniais, e também um curso como ler e estudar. E ainda semana que vem nós teremos aí o lançamento do curso História da França, né? Então não percam aí o dia 21, 22 e 23 de novembro, que nós vamos falar bastante da história da França. Vamos lançar aí o curso História da França e também com algumas novidades aí nesses dias. E hoje temos aí a promoção do livro. Bom, damos então aqui algumas perguntas, não vai dar para responder todos, de que tem muita pergunta, agradeço aí o interesse de todos, a participação de todos, agradeço especialmente aí o Superchat, né? Vamos aqui a algumas perguntas, né? Então, Antônio Rodrigues, a quartelada de 1889 é a proclamação da República, né? Eu acho que é o nome mais adequado para um golpe de Estado. Olha, o livro 1822 está à venda na editora Flos Carmelli. Também está na Amazon. Vou dar preferência aqui para perguntas relacionadas a 1889. Sim, nós ecamos, é isso? Eduardo Prado, vale muito a pena lê-lo, viu? Eduardo Prado tem um livro muito bom, Ilusão Americana. Ele comenta ali do positivismo e ele também escreveu literatura também, ele tem uma literatura boa. Ele foi um nome esquecido, o Eduardo Prado, porque ele foi perseguido pela Primeira República, né? A Primeira República perseguiu ele, depois a esquerda não levantou o nome dele, hoje é uma figura esquecida que não deveria ter sido esquecida. O Eduardo Prado foi um grande pensador aí, que compreendeu muito bem o que estava ocorrendo no tempo dele.
Por que a maçonaria é mal vista hoje? Porque as pessoas já foram educadas em ambiente republicano, né? E aí com o avanço do marxismo cultural, aí muitos acabam defendendo aí o comunismo. E a monarquia é vista como uma coisa ultrapassada, uma coisa ruim. Mas vendo os problemas do Brasil hoje, vendo que está faltando aí um poder moderador, viu? Um poder moderador no Brasil hoje faria um bem enorme. Esses problemas que o Brasil vive com atrito entre os três poderes não existiriam com poder moderador. Eu não sou tão fã assim da estrutura de poder moderador acima dos outros três. Estou falando, mas proporcionalmente ao tempo, à época, foi a solução melhor, né? Porque tem muita pessoa que também pensa de forma romântica, não, o ideal é monarquia feudal, lógico que é melhor, mas às vezes no tempo não é possível isso, tem que ter uma outra solução viável. Aquela do poder moderador funcionou no Brasil, né? Nesses termos que eu estou me posicionando, não que seria a melhor forma de governo da história da humanidade. Sim, o Machado de Assis tem coisas bem interessantes nessa área. Vale a pena ler o Machado de Assis, tem muita coisa boa. Matheus Vasconcelos, resistência quartelada, não, porque o imperador não quis lutar. O Floriano Peixoto, traidor, ele se recusou a enfrentar o golpe, né? Boa pergunta, Gustavo. Acha que se Dom Pedro II tivesse adiantado o terceiro renome, o nome não teria ocorrido? Pois é, eu li um livro recentemente que, aliás, comenta sobre isso. Teriam sugerido a Dom Pedro II, ele já estava mais velho, né? Inclusive, ele tinha desistido de reinar, essa que é a verdade. Ele tinha abandonado as vestes reais, passou a usar roupas como um nobre qualquer, né? Ele mesmo tinha se declarado republicano, ele estava afastado, estava cansado. E teriam sugerido a ele que ele deveria preparar o terceiro reinado. Ele não deveria esperar a sua própria morte, morrer sem ter preparado o terceiro reinado. É isso que o pessoal aconselhou. Falaram assim, a hora que eu tenho muito prestígio, falaram nos seguintes termos para ele: tem muito prestígio, seria interessante que preparasse a princesa Isabel para o terceiro reinado, para evitar determinados atritos e tal. Isso daí teria sido muito bom para ele. Eu acredito nessa versão. Eu acho que o Dom Pedro II, se ele tivesse preparado o terceiro reinado, inclusive ter abdicado do trono em favor da filha, né, dado o prestígio enorme que ele tinha, esse golpe não teria ocorrido. Aí eu falei assim, mas teria ocorrido o golpe depois. Bom, sim, mas não naquela ocasião. Não estou falando que nunca o Brasil ia ser monarquista até hoje, mas seria muito provável que isso acontecesse. Isso foi motivo de discussão na época, né? Mas infelizmente ele não adotou essa possibilidade, infelizmente. Então, a guarda do Dom Pedro não lutou porque não quis lutar, né? Bom, já passamos aí de 1 hora, eu ainda tô com o resto de tosse, minha garganta aqui tá ruim, minha voz está começando a fraquejar, então vamos encerrar a live agora, né? Aproveitando, quem quiser comprar o curso História da Verdade Histórica e ganhar o livro, a hora é agora. Mas de toda forma agradeço a todos, né, pela presença, pelo interesse, pelas perguntas também, né, que rezem pelo Brasil, porque estamos passando por um momento aí difícil, né. Então, e também convido a todos que semana que vem aí teremos 3 lives, né, dia 21, 22 e 23, sobre
história da França. Então, mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos.